coisas, sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, obrigado aí, irmão Samuel, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então nós estamos aqui tratando, dessa carta de Paulo aos Filipenses. Inicialmente é uma carta aparentemente pequena, com 4 versículos, capítulo, quer dizer, e nota-se que é uma igreja muito abençoada, porém tinha alguns problemas de relacionamento. Isso nós tratamos numa doutrina que nós falamos aqui inicialmente. Então Paulo vai escrever essa carta para corrigir alguns relacionamentos que os irmãos não estavam se relacionando com saúde, Mas o autor também, ele vai tratar que a verdadeira santidade, antes de ações, antes de alguma, ela começa na mente. Então a santidade do cristão começa naquilo em que ele ocupa o seu pensamento. Por exemplo, o pensamento do irmão, da irmã, está corpo presente, mente ausente. O que você está pensando sobre o que, irmão? Se concentre. E aí 4, versículo 8 de Filipenses, vocês viram em que deve ocupar a nossa mente. Correto? Na semana passada, nós destacamos aqui um aspecto muito importante da vida do cristão, onde Paulo tratou da dupla cidadania. Quem lembra? Até o Miguel falou sobre a cidadania, no caso de Paulo, como um judeu que viveu uma vida irrepreensível, mas faltava-lhes no sábado ainda uma motivação verdadeira, Miquel? Então, e além dessa cidadania, a cidade, ela era repleta de pessoas que ter a cidadania romana, ser um cidadão romano, era um privilégio. E Paulo não usou desse privilégio inicialmente, apanhou, depois que já estava para ser liberado da prisão, com as costas cheias de ferimentos, Silas, ele usou o direito que lhe era devido. Eu sou um cidadão romano. Então Paulo vai mostrar que ele, na condição de servo de Deus, a igreja como servo de Deus, apesar de nós sermos brasileiros, estamos numa nação, tem gente que tem dupla nacionalidade, porque os pais é de outro país, aí ele pode escolher, não é assim? Pode escolher qual é a nação que ele quer se definir. Mas no quesito espiritual aqui, na questão espiritual, o apóstolo vai dizer que nós somos comparados aqui, irmã Vilani, não sei se a irmã estava na quinta-feira passada, estava? Na passada estava? Sim? Muito bem. É exatamente isso. A nossa pátria está nos céus. Então Paulo destacou que ele era um homem, uma pessoa que tinha a cidadania dessa terra. É claro. Ele, como Jesus falou, pagava os tributos, mas não esquecia de dar tributo de adoração a Deus como cidadão, aonde ele absolveu a nova vida em Cristo,
e ele entrou num processo, o cidadão, o cristão como um cidadão celestial, né? Como uma pessoa que foi investido nele uma nova cidadania espiritual, ele entrou num processo, um processo longo, viu? E nesse processo ele vai enfrentar os opositores, que são os chamados inimigos da cruz, em 3:19, inimigos da cruz de Cristo. E durante o processo, o objetivo desse processo, irmã Leia, é o que mesmo? Pastor, eu sou crente há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos, mas eu não sou muito convertido não. Então entre no processo, renove-se no processo, busque a Deus para alcançar a maturidade, para você não ser conduzido, né, para você não flertar com este mundo, a bem da verdade. Então, veja bem, glória a Deus. Apesar de ser cidadão ter essa nova cidadania, como cidadãos forasteiros e peregrinos, nós enfrentamos a oposição de tudo que é lado, estamos num processo, porque o último aspecto desse processo, irmão, glória a Deus, é o processo chamado, irmã Vilani, a glorificação do corpo. Anote essa mensagem, a glorificação do corpo. Veja que no capítulo 2 ele mostrou Jesus descendo dos céus, se fazendo homem, na condição de homem, trabalhou, se entregou com muita obediência e foi levado até a morte de cruz. Aí depois que ele morre, ressuscitou, aí Deus o exaltou soberanamente. Então o crente, ele participa desses mesmos passos, da humilhação, da santificação progressiva, da busca da maturidade, do crescimento, até chegar nessa parte que toca a glorificação, porque para essa nova dimensão de vida, ele precisa entrar no novo corpo, glória a Deus, como eu destaquei no capítulo 3, versículo 20, eu não vou ler, mas os irmãos, na semana passada devem lembrar, a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, humilhado, para ser conforme o seu corpo, corpo de glória. Olha aí que bênção. Mas nós não chegamos lá ainda não, irmão. Eu até falei que Moisés quis chegar logo, Jó quis apressar o passo, Jonas também, Elias, mas nós temos, enquanto aguardamos, enquanto esperamos, enquanto Jesus não vem buscar a sua igreja. E aí, irmã Leia, enquanto aguardamos, você e eu, nós devemos evidenciar, meu Deus do céu, evidenciar o testemunho de Deus nesse mundo, evidenciar o testemunho de Deus neste mundo. Me lembrei agora da pregação do nosso pastor, né, que ele mostrou lá as pessoas cumprindo um papel religioso, mas é preciso ir muito mais além do papel do escriba, de um papel de um religioso. É preciso nós evidenciar o nosso testemunho de Deus aqui na terra. Glória a Deus. Nós participamos dessa salvação. Então, como participante dessa salvação, nós vamos, nos méritos de Jesus, viver, principalmente viver. Então, veja bem, o cidadão celestial, Paulo vai mostrar aqui o comportamento, irmão, do cristão, o comportamento. E eu li o capítulo 2, mas eu quero voltar um pouquinho nesse versículo que eu já citei, mas eu faço questão de citar novamente, que é o capítulo 1, o verso 27. Glória a Deus.
Eu estou sentindo a falta do meu irmão Fred, né? Que ele faz, sempre coloca aqui, né? Mas tudo bem. Os irmãos acompanham na Bíblia mesmo. Tá bom? Veja bem aí. Somente deveis portar-vos dignamente. Glória a Deus. Irmãos, a gente tem essa tendência de sempre, né, cobrar os outros, e ao observar que o Evangelho de Cristo, ele é o corpo de Cristo, é a igreja. Então devemos nos portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então está falando aqui exatamente do nosso testemunho, da nossa maneira, do nosso comportamento, o testemunho que nós anunciamos através da nossa própria vida. Glória a Deus. Então, inicialmente, o cristão deve portar-se dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Não é conforme outro modelo, é o Evangelho, salvação, boas novas. E Paulo vai dizer assim: ainda que ele esteja ausente, mas que eu possa ouvir acerca de vós, que vocês possam estar vivendo no mesmo Espírito. Glória a Deus. É aqui que começa a evidência do testemunho cristão, vivendo no mesmo Espírito. Irmão, é difícil viver no mesmo Espírito, porque todo mundo pensa diferente, todo mundo tem as suas opiniões, é verdade, mas quando nós nos referimos ao Evangelho de Cristo, glória a Deus, nós temos que meditar sobre o nosso testemunho. E Paulo vai dizer com muita clareza aqui, no versículo que eu li, né? Que nós temos que fazer todas as coisas sem murmurações, nem, vamos lá, 14, contendas, façam todas as coisas sem murmurações e contendas. A irmã sabe o significado de murmuração? Era um dos pecados preferidos dos israelitas. Era um espírito de insatisfação com tudo e com todos, insatisfeito com a vida, insatisfeito com a liderança, insatisfeito com a família, insatisfeito com tudo, no nada estava bom. Parece que esse tipo de comportamento, ele vez por outra queria estar fazendo parte do comportamento dos israelitas, e não é diferente da igreja atual. O outro pecado que nós precisamos vigiar é a contenda. Eu até falei sobre isso na parte da doutrina da Filipenses. A contenda é algo que atrapalha o nosso testemunho, porque uma igreja genuinamente verdadeira, ela precisa abraçar realmente andar de forma digna. E andar de forma digna é se livrar desse negócio de contenda. Glória a Deus. Pastor, mas é impossível, porque como a irmã cantou, eu sou ser humano, eu sou humano, eu ainda tenho minhas tendências naturais. Pastor, eu não aguento muita coisa calado, qualquer coisinha eu parto logo para cima de quem é atrevido comigo. Pois é, dois atrevidos vão acabar brigando, né? Mas é preciso viver de forma digna, conforme o Evangelho de Cristo, como cidadão que somos da parte de Deus. Os irmãos estão entendendo, né? O testemunho é evidenciado com isso, é estar vivendo nesse mesmo Espírito, nessa mesma unidade espiritual. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Glória a Deus. Eu até me lembrei daquela parte, né? Uma vez eu preguei essa parte aí, que quando José deu uma porção dobrada para o Benjamim e deu para os irmãos dele, né? Aí ele citou uma palavra lá, volte para o meu pai. Mas ele disse uma coisa lá no meio do caminho lá, diz, ó, não contendais pelo caminho. Porque no caminho podia assim, aí, o irmão ali, ó,
está com o irmão dele, deu um negócio melhor para ele do que para nós. Está vendo aí? O irmão só puxa para um lado do irmão e a gente ficou de fora. Eles podiam brigar no caminho. Isso não pode ser diferente. A natureza humana, ela tem essa tendência, de vez em quando, está dando esses maus exemplos no caminho. Mas vamos lá, vamos pedir a Deus muita força, muita maturidade, para guardarmos, para vivermos em unidade, para mantermos o bom testemunho de Cristo em nós, e isso que é a verdade. Então, vou concluir aqui essa primeira parte, ainda no capítulo, Filipenses capítulo 1, versículo 27, porque Paulo diz: combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. Então aqui ele está falando de esforço, de trabalho, ele está falando de testemunho, e ele está falando, esse testemunho ele é evidenciado pelo testemunho de vida, certo? E pela questão também, muito importante, né, do trabalho, do esforço. Glória a Deus, né? E é exatamente isso o que Cristo espera de mim, espera de cada um de nós, que nós possamos manter a unidade, que nós possamos manter um bom testemunho, que nós não venhamos a fazer a obra de Deus sem murmuração e nem contenda, que nós possamos nesta noite nos refletir, para que nós possamos, de mãos dadas, possamos fazer essa palavra, esse testemunho, não como um grupo, como um pequeno, uma porção, mas com todos nós, como corpo de Cristo, possamos levar a palavra com esforço. Ele está falando aqui de mãos juntas, que se esforçam para testemunhar do Evangelho de Jesus. Glória a Deus por isso. Pois bem, então, outras evidências no versículo que nós lemos, capítulo 2, primeira parte, ele foi falando do testemunho, né, que é a obra de Deus. Ele diz: fazei. Quer dizer que Deus é que faz a obra, né? Mas tem uma parte que nós temos que fazer, né? Ou não é verdade? Será que só Deus tem que fazer? O irmão vai ficar assim: não, eu vou ficar esperando Deus fazer. Não, irmão, tem coisa que eu e você tem que fazer. Nós não somos daquele grupo teologia chamado, como é o nome daquele pessoal, Miqueias? Calvinistas. Os calvinistas são o seguinte: o que Deus tem que fazer com o Júnior, que ele vai fazer com ele. Eu não estou nada a ver não. Mas eu e você, né, Deus usou o Ananias para orar pela vida de Paulo. Deus usou o apóstolo Pedro para testemunhar para Cornélio. Deus usa pessoas, o testemunho de pessoas. Glória a Deus. Prestemos atenção. Nesse versículo, ele diz assim, ó: para que sejais irrepreensíveis. Meu Deus do céu, essa palavra já aparece no texto, né? Que diz que Paulo se considerava irrepreensível, segundo a lei. A lei, ele se achava o máximo. Mas essa palavra irrepreensíveis, irmãos, é exatamente porque no testemunho lá, se você fizer algo assim no meio dos ímpios, o que vai acontecer? Eles vão dizer o quê? Eles vão logo lhe apontar o seu defeito. Por isso que a gente tem que manter-se, como diz a palavra: fazei todas as coisas sem murmurações e contenda, para que sejais o quê? Irrepreensíveis e sinceros. Essa parte que fala sobre uma vida irrepreensível e sincera é uma vida de comportamento exemplar. A bem da verdade, né, os exemplos de vida é o testemunho do cristão. Glória a Deus, né? Eu sei que nós não temos uma casa, coloque isso na cabeça, nós não somos perfeitos, nós não temos uma família, um casamento perfeito, nós não temos uma família perfeita, glória a Deus, mas nós precisamos se esforçar diante de Deus para mantermos o nosso testemunho, conduzindo uma vida de comportamento exemplar. E é exatamente isso. Como é que ele diz assim?
para que nós sejamos irrepreensíveis e sinceros. E ele acrescenta mais uma coisa, porque além da questão da cidadania, nós somos gerados de novo. Então nós somos agora o quê? Até nós tocamos na aula, né, irmã, na escola dominical, que os judeus, como é que diz lá em João 12, né? Ele veio para o que era dos seus, e os seus fizeram o quê? Não quiseram. E os que não foram chamados, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, irmão, nós somos em Cristo, gerados de novo, para sermos, como no dizer de Paulo aqui, filhos de Deus inculpáveis. Glória a Deus. É claro que a culpa, nós fomos justificados pela fé, mas filhos de Deus inculpáveis. Aqui está falando do testemunho do cristão, testemunho da igreja, tá certo, irmãos? Então, dando continuidade no versículo 15, só no versículo 15, que nós estamos tratando aqui do nosso testemunho, né? Irrepreensíveis e sinceros. Irmão, hoje a sociedade carece, porque o apóstolo vai dizer que nós estamos no meio. Essa palavra é muito interessante, no meio. No meio de quem? Aí ele vai dizer, de uma geração corrompida e perversa. Irmãos, isso aqui é muito interessante. No meio de uma geração corrompida e perversa, no meio do pecado, no meio de uma geração que não tem compromisso com a verdade, nós precisamos estar manifestando o testemunho de Deus em nós. Glória a Deus. É isso que Paulo está dizendo assim: olha, vocês, como igreja de Jesus, como servos de Deus, como filhos de Deus, no meio de uma geração corrompida e perversa. Essa é a situação do mundo. A gente olha, o mundo está indo de mal a pior. Os valores estão cada vez mais se desfazendo. E o único povo da terra que deve preservar esses valores são aqueles que têm um compromisso com Jesus em testemunhar do Evangelho. Porque no meio de uma geração corrompida e perversa, nós estamos nesses dias, né? E essa referência, eu estava pesquisando, o Moisés, o escritor Moisés, no livro de Deuteronômio, certo? Quando Moisés vai tratar sobre a apostasia dos israelitas. Os israelitas se corromperam, como eu falei, né? No caminho do deserto, houve murmuração. No caminho do deserto, eles discutiram, falaram mal. No caminho, aí muitas vezes, os incrédulos, como diz o apóstolo aos Romanos, por causa deles o nome de Jesus, o nome de Deus foi blasfemado. Aí ele disse assim: irmão, tu é crente desse jeito? Tu é um cristão? Vamos trocar em miúdos. Irmão, tu vai para a igreja, mas tu ainda está vivendo do mesmo jeito como tu era do mundão. Ou então tu está regressando ao mundo, aos poucos. Então veja bem, nós somos monitorados por Deus primeiramente, e por vários olheiros. Aí ele diz: tu não é crente? Como é que tu está fazendo um negócio desse? É claro que o inimigo, ele é acusador, né? Isso é bem verdade. Mas se o crente sair dessa linha, né, de uma vida irrepreensível e sincera, filho de Deus inculpável, então a geração corrompida e perversa, para ele não existe limite. Tudo é passível, não existe uma regra. E olha o que diz Deuteronômio 32, versículo 5. Está falando da corrupção, da apostasia do povo de Deus, né, de Israel.
corromperam-se contra ele. A nação tinha se corrompido contra Deus. Seus filhos não são filhos de Deus. A bem da verdade, Deus disse assim: Moisés, esse povo aí não é mais meu povo não, é teu povo, né? Quando o povo de Deus anda com Deus, caminha com Deus, é o povo de Deus, é a geração eleita, é o povo escolhido. Mas quando o povo se debandou para festa, para uma vida de bebidas, né? Estavam se prostituindo, não é mais povo de Deus não. E a gente sabe hoje que tem pessoas que querem viver essa vida corrompida e perversa, e se ao mesmo tempo, na verdade, as pessoas querem as bênçãos de Deus, nada com compromisso. A verdade é essa. Então Israel, no tempo de Moisés, eles se perderam. Ele não era mais filho de Deus. Diz aqui o texto: a sua mancha é deles. Estavam corrompidos. Geração perversa e torcida. Já estava todo corrompido, a bem da verdade. Então Deus não estava... Essa mensagem do Velho Testamento é um aviso para nós hoje. Por que não dizer isso? Glória a Deus. Então, no meio de uma geração corrompida e perversa, olha aí, irmãos, no meio de aqui Paulo aplica não para... A gente sabe que existe uma igreja apóstata, existem movimentos de igreja que se afastou da verdade. Eles criaram as suas próprias verdades, de forma, interpretaram a Bíblia à sua maneira e criaram os seus próprios meios. Mas é uma igreja que se afastou de Cristo, da simplicidade do Evangelho, no dizer de Paulo. Mas aqui, glória a Deus, para a gente concluir, no meio de uma geração corrompida e perversa, o que os filhos de Deus inculpáveis devem transmitir? O testemunho de Deus aqui na terra. E que testemunho de Deus é esse? É o reflexo da luz, não a luz própria. Nós não temos luz em nós mesmos, né? Na verdade, nós somos assim, nós refletimos o que nós recebemos da parte de Deus. É verdade? Quanto mais nós nos envolvemos com a presença de Deus, mais nós vamos refletir a luz de Cristo em nós. Então, esse é o testemunho, é manifestar a luz de Cristo no meio dessa geração que está corrompida e perversa. Então, irmãos, é a manter os valores. É isso que Paulo está prezando para a igreja de Filipos. A igreja de Filipos estava sendo tentada a se afastar do testemunho. Então, glória a Deus que nessa noite eu quero concluir com os irmãos essa mensagem, esses 3 versículos, que é a nossa evidência do nosso testemunho cristão. Então, irmãos, eu admiro aí a irmã Milani, né? Ela sempre tem falado que onde ela vai, ela sempre fala de Jesus para alguém, né? Não é, irmã? É importante, irmão, porque às vezes a gente perde a gente se envolve com muitas conversas e não fala do amor de Deus. Então o amor de Deus, ele deve ser, claro que tem que ser evidenciado, né? Na nossa vida, uma conduta, uma vida irrepreensível, um filho de Deus sincero. É isso que Deus quer de mim e de você, uma conduta valorosa, uma conduta digna do Evangelho. É realmente viver como um cidadão. Olha, isso era um título tão honroso naquele tempo, o cidadão romano, que o homem lá, quando os presos fugiram, né, houve uma implosão, o carcereiro, ele quis pegar a espada e tirar a vida, porque ele sabia que ia perder os privilégios da cidadania, porque ele, no cumprimento do dever, o irmão Magno sabe muito bem disso, uma pessoa que tenha o cumprimento de uma missão, de um dever, e se ele falhar naquilo, ele vai perder o privilégio, ele vai perder a honra, como de fato ele quis se matar. E aí Paulo tranquilizou o coração dele, mas ele não se matou, porque tem pessoas que querem perder realmente o status, a posição. Então, como servo de Deus, como cidadão que somos,
que esperamos essa nova pátria, que esperamos essa nova dimensão, que ainda estamos na terra, estamos no meio de uma geração corrompida e perversa, estamos no meio do pecado, o pecado está batendo na nossa porta, ele é de todas as formas, irmãos. Hoje tem diversas maneiras da gente se afastar de Deus, mas que nós possamos perseverar em Cristo, irmãos, glória a Deus. Essa é a palavra de Deus para nós. Então faça a obra de Deus sem contenda, faça o reino de Deus aqui na terra sem murmuração, sejamos filhos de Deus inculpáveis, irrepreensíveis. Estamos no meio de uma geração corrompida, perversa, mas veja aí, resplandeça a luz de Cristo, que você é chamado aqui astros nesse mundo, o mundo de trevas, mas Deus deseja que a voz do Evangelho seja como ministrada, proclamada através da vida, da minha vida e do meu testemunho. Que Deus abençoe a igreja e que nós possamos permanecer na verdade da palavra da vida, que Paulo tinha se esforçado, se desgastado, até que eu posso dizer que, eu não sei se, irmão, se tem estresse, talvez faça parte da experiência humana, né? É muita oposição, é muito problema, mas há um lugar que faz você se desestressar. Glória a Deus. Há um momento em que você consegue se desvencilhar daquilo que quer amarrar, que quer trazer prisão sobre a tua vida. Não existe coisa melhor do que a adoração verdadeira diante de Deus. Então o servo de Deus, retendo a palavra da vida, para que naquele dia em que Cristo se manifestar, Paulo, eu não gastei muito tempo, não posso me gloriar de não ter corrido nem trabalhado em vão. Valeu a pena, irmãos. Valeu a pena, como diz o hino, esperar por Jesus. Amém? Vamos concluir, né? Com um louvor aí da parte de Deus. A igreja de Jesus vai louvar a Deus com os irmãos, e que nós continuemos na presença de Cristo. Irmão, dever de casa, leia a carta de Filipenses.